Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos começando agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, um espaço abençoado do Senhor aqui na internet para estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e simplicidade. Se você não me conhece, meu nome é André Sanches, sou presbítero, atuo na obra do Senhor aí há muitos anos, especialmente trabalho há mais de 10 anos escrevendo estudos na internet, lá no site esboçandoideias.com. Depois que você assistir esse vídeo, dá uma passadinha por lá se você ainda não conhece o nosso trabalho. Temos aplicativo também, maiores informações sobre mim, sobre o nosso trabalho aqui na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos responder então mais uma dúvida de um de nossos leitores para trazer para você mais informações aqui da Palavra de Deus sobre temas interessantes. E claro, quero pedir para você, como retribuição, que você deixe o seu joinha no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal e é uma forma de você retribuir todo o nosso esforço em produzir, escrever, pesquisar, gravar, enfim, fazer tudo isso daqui para abençoar a sua vida, tá bom? Nós vamos então para a pergunta do dia, que você já deve ter visto aí no título do vídeo, mas vamos lá a pergunta do nosso leitor. O apóstolo Pedro diz que o evangelho foi pregado também a mortos. Gostaria de compreender melhor o que isso significa. Aprendi que depois que morremos, não temos mais oportunidade de sermos salvos. Hebreus 9:27. Mas o texto de Pedro parece indicar o contrário, ou seja, se existe pregação do evangelho a mortos, então haveria oportunidade de conversão depois da morte, certo? Ele pergunta aqui. Ajude-me a entender isso. Muito interessante, temos um texto aqui da carta de Pedro, bastante polêmico, e nós vamos esclarecer um pouquinho dele hoje, respondendo a seguinte pergunta: por que o apóstolo Pedro diz que o evangelho foi pregado também a mortos? Vamos lá então. Um dos princípios de interpretação bíblica, que não devemos tirar conclusões sobre assuntos importantes através de versos isolados. Esse é um princípio muito importante para você que é estudante da Bíblia. Nunca pegue um verso isolado e tire uma conclusão, ok? Principalmente quando esses versos isolados parecem contradizer verdades claras da Bíblia. Como é o caso desse texto aqui, que nós vamos estudar, do Evangelho sendo pregado a mortos, que contradiz uma verdade muito clara da Bíblia, que é, que a morte ela cela oportunidades de salvação. É aqui em vida que decidimos ou não servir ao Senhor, ok? Então, versos isolados tem que tomar muito cuidado, principalmente quando eles nos levam a pensar em algumas coisas que vão contrariamente ao que a Bíblia já explica de forma muito clara. Então, nós vamos entender todos esses conceitos fazendo uma análise de contexto, ali desde um pouquinho antes desse verso, um pouquinho depois, e vamos entender as principais possibilidades aqui que nós entendemos que significa esse verso. Vamos lá então. Primeira coisa, nós vamos citar aqui um pouquinho antes, 1 Pedro 4,3, que diz o seguinte, olha só. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Vamos lembrar que gentios são os não-judeus. Aqui, traz a ideia dos ímpios, aqueles que não servem a Deus. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Bom, Pedro está falando então para irmãos aqui que o tempo em que eles andavam nesse monte de pecados aqui, ele acabou, já foi. Ou seja, anteriormente à conversão deles, eles viviam esse tipo de vida. Mas aí houve a conversão. E nessa conversão, então, mudou-se o caminho deles, ok? Então, vá construindo aqui junto comigo para você entender. Então, basta esse tempo. Foi antes, no passado. Vamos dar sequência aqui para a gente entender um pouquinho mais. Próximo versículo, 1 Pedro 4,4. Por isso, difamando-vos, ou seja, aqueles irmãos que antes andavam nos caminhos errados, mas aí se converteram, agora eles são difamados. Por quê? Estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então Pedro ele mostra aqui
que esse tempo desses irmãos ficou no passado. Porém, agora que esses irmãos estão andando nos caminhos corretos, eles são perseguidos. Eles são, então, agora aqui estranhados por aqueles que anteriormente andavam com eles. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que você tem um amigo e vocês dois ou duas saíam para a balada, faziam um monte de coisas erradas juntos e de repente você encontrou a Cristo e você diz para o seu amigo o seguinte: olha, eu agora não vou mais nesses lugares, eu não faço mais isso, eu não sou mais alguém que vai aceitar a mentira, eu não quero mais esse caminho. E aí, o que o seu amigo diz, então? Começa a difamar, falar mal de você. Você é bobo, você é isso, você é aquilo. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui, nesse tempo. Lógico que numa extensão maior de perseguição aqui na época de Pedro. Então, as pessoas difamavam, estranhavam que os crentes não andavam mais nesses caminhos. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. E aí Pedro, então, vai falar aqui, vai continuar mostrando, olha só. Próximo versículo, 1 Pedro 4,5. Os quais, então, esses que estão perseguindo agora, o seu amigo que está te perseguindo, diz Pedro, hão de prestar contas àquele, que está falando aqui de Deus, que é competente para julgar vivos e mortos. Ok? Então vamos lá. Pedro então mostra que esse excesso de devassidão, aí daqueles que continuaram no mau caminho, os levará a ser severamente julgados por Deus, como diz o texto aqui. E aí quando ele diz aqui que Deus é competente para julgar vivos e mortos, está querendo dizer que o princípio aqui é do julgamento universal de Deus. Ou seja, ninguém pode escapar, nem os que estão vivos agora e nem aqueles que já morreram. Deus vai julgar todo mundo. Todos aqueles que já pisaram nessa terra irão ser julgados. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos quando ele voltar serão julgados. E aqueles que já estiverem mortos, em todos os tempos que já tiverem morrido, também serão julgados. Então Pedro está explicando aqui no contexto esse princípio de que os irmãos que estavam sendo perseguidos, eles podiam ficar tranquilos, porque Deus estava vendo. E Deus estava vendo também as atitudes dos ímpios. Bom, não sei se você está gostando dessa forma que a gente estuda a palavra. Eu queria dar até uma paradinha aqui rapidamente para dizer para você que a gente faz esse tipo de estudo, analisando verso por verso, em um curso que nós temos que chama-se Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse. Se faz sentido para você, nesse momento do ano, começar lá em Gênesis, estudando capítulo por capítulo, com videoaulas desse jeitinho aqui, comigo, com WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas aqui direto com o professor, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também tem um link para você entrar na página e ver mais detalhes a respeito desse nosso curso, tá bom? É bem legal, tá bem interessante, aproveite se faz sentido para você nesse momento. Vamos continuar então aqui no contexto. Vamos olhar agora para o verso da nossa análise principal, que é o versículo 6. Primeira carta de Pedro 4, verso de número 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então observe aqui que nesse texto ele está falando um monte de coisas que a gente vai analisar, ok? Então observe que ele fala aqui de um julgamento na carne, segundo homens. Observe que ele diz aqui que esses que estão sendo julgados vivam segundo Deus. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor esse finalzinho. O que a gente quer agora responder é o seguinte: quem são esses mortos citados no texto? Onde diz que o evangelho foi pregado, então, para também a mortos. Quem são esses mortos? E aqui que está, então, a chave de interpretação, a pergunta central para a gente entender melhor esse texto. Vamos analisar 3 possibilidades que são levantadas aí pelos maiores estudiosos. Primeiro, dizem alguns, Pedro está falando de mortos espirituais.
Então alguns pensam o quê? Que Pedro esteja falando aqui que o evangelho foi pregado a pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Apesar então de fazer algum sentido essa questão, né, colocada nesse primeiro ponto, veja, a gente vê lá no texto que está falando de uma morte mesmo, física. Né? O texto não parece estar falando de morte espiritual, porque ele faz uma menção clara de morte física quando ele diz: pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens. Então, observe que julgados na carne parece indicar para a gente algum tipo de perseguição que levou à morte física mesmo, e não a gente parece não ter aqui algo relacionado à morte espiritual, aquela morte em que todos os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados até que são alcançados por Deus. Então, nós temos aqui uma interpretação razoavelmente possível, mas que tem certo problema, ok? Mas é uma possibilidade. Segunda possibilidade, Pedro está falando que Cristo pregou aos mortos após a sua morte? Olha que interessante. Alguns relacionam esse texto a 1 Pedro 3, 18 e 19, que é aquele texto que diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Eu não vou entrar aqui agora, eu já tenho explicação, não em vídeo ainda, desse texto, mas se você quiser depois ler uma explicação desse texto, você bate no Google assim, espíritos em prisão, coloca um sinal de mais e escreve esboçando ideias, que vai aparecer o meu site e você vai poder então acessar esse estudo que eu explico quais as possibilidades desse texto aqui de 1 Pedro 3, 18 e 19. Bom, veja, então alguns pensam que se trataria desse caso aqui. No entanto, a gente pode observar que, segundo Hebreus 9, 27 nos ensina, e até o nosso leitor citou aqui, bem na sua pergunta, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que está ali ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Isso significa que não tem segunda oportunidade. Então, dizer que Cristo pregou a mortos, pessoas que já morreram após a sua morte, como uma forma delas poderem se arrepender, é, de fato, totalmente contrário ao ensino bíblico. Então, esta interpretação é pouco provável. Né? Ela realmente bate de frente aí com diversos textos, como esse de Hebreus 9, 27, que nos ensina que a oportunidade de conversão ela é em vida. Então, não temos nada que nos indique que Cristo, né, vai pregar para mortos depois da sua morte. Então, essa é muito menos provável de todas as três que eu vou mostrar. Agora, a terceira. Pedro está falando dos cristãos que já morreram? Vamos analisar essa daqui, olha só. Nessa interpretação, analisa-se que dentro do contexto, Pedro está apontando que o evangelho foi pregado a pessoas ainda vivas, mas que naquele momento estavam mortas. E qual que seria a ideia aqui? Pessoas que foram mortas por alguma perseguição no mundo. E aí se encaixa muito bem nesse trecho do texto, julgados na carne segundo os homens. Então, qual que seria a ideia aqui nessa interpretação? Aos olhos humanos, esses irmãos aqui, né, se converteram, começaram a servir a Cristo e foram perseguidos e morreram. Aos olhos humanos, parece que eles foram derrotados. Vamos imaginar aqui a história de Estevão, que foi ali um grande homem de Deus e foi apedrejado. Então, muitos olhavam esse tipo de situação e pensavam, para que serviu a fé dele? Ele não conseguiu nem ficar vivo, ele foi morto diante dos olhos de todos. E aí, aos olhos humanos, então, julgados na carne segundo os homens. Os homens achavam que essas pessoas que morreram, então, elas haviam sido derrotadas. No entanto, o que a gente vai perceber aqui dentro da palavra de Deus é que é o contrário. Essas pessoas aqui que não negaram a Cristo, elas estavam vivas. E aí nós temos aquele trecho do texto que nós lemos, né, aqui da nossa pergunta, 1 Pedro 4, 6, que é aquele pedaço.
mesmo julgados na carne segundo os homens, já coloquei aqui na tela, vivam no Espírito segundo Deus. Ou seja, elas estavam vivas gloriosamente na presença de Deus, porque não o negaram. Então, a ideia aqui nessa interpretação seria mostrar ali para os irmãos que o fato deles terem largado o pecado, estarem sendo perseguidos por causa disso, não era uma derrota. Pelo contrário, aqueles que vieram antes deles e seguiram esse caminho, mas morreram pelo Evangelho, eles estavam na presença de Deus. O Evangelho foi pregado a eles, mesmo mortos, receberam então a presença de Deus, estão diante do Pai. Então, a meu ver, esta última interpretação parece mais harmônica com todo o contexto, ok? Ou seja, por que Pedro iria citar a vida anterior, uma perseguição ali das pessoas que anteriormente andavam com esses irmãos que se converteram e de repente enfiar no meio do seu texto que Jesus foi no inferno pregar para mortos? Não faz nenhum sentido. Então, dentro do contexto, parece mais harmônica esta última interpretação. Aquela primeira, sobre mortos espirituais, traz a dificuldade de que Pedro está falando no verso sobre morte física, ok? Ou seja, pessoas que realmente morreram e não mortos espirituais. E a segunda interpretação tem o claro erro de entender que Jesus teria pregado o evangelho para pessoas no inferno, como que dando uma segunda oportunidade a elas. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha ficado claro. É sempre importante lembrar o seguinte: tem textos que realmente são difíceis como esse. E eles trazem aqui, às vezes, mais de uma interpretação para a gente pensar. E o estudante da Bíblia não precisa se desesperar quanto a isso. Ele sempre tem que pensar e pesar cada possibilidade e sempre pensar que os pilares da nossa fé nunca podem ser arranhados por textos isolados, ok? Então todos os pilares aqui estão totalmente intactos, como os pilares sobre a salvação pela fé, os pilares a respeito da morte de Jesus ser Deus, do Espírito Santo, está tudo intacto. E a gente pode então estudar essas interpretações aqui para avançar cada vez mais em nosso conhecimento. Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Olha só, gostaria de falar para você, se você não deixou o seu like, deixa aí para a gente, para nos ajudar. E claro, inscreva-se no canal. Se você quiser também compartilhar esse estudo, é só colocar ali no botãozinho compartilhar e mandar por WhatsApp ou por algum amigo. Enfim, inscreva-se para receber sempre estudos novos que estamos colocando sempre, toda semana, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.